Hoje eu vou realizar um sonho aqui nesse canal. Eu vou gravar um vídeo atendendo a centenas de pedidos de vocês. Oi gente, tudo bom? Há uns meses atrás eu lancei aqui no canal um vídeo fazendo um resumão completo do segundo livro da saga 365 Dias da escritora polonesa Blanka Lipińska, que foi adaptado num filme da Netflix, que foi super polêmico porque aborda muitos temas difíceis de fato e tem bastante cenas mais eróticas, mais safadinhas, fez muito sucesso, também levantou muitas questões, então eu resolvi fazer um grande resumão, lançar aqui no YouTube. Inicialmente não teve tanta visualização assim, porém, de uns meses pra cá ele viralizou. No dia que eu tô gravando esse vídeo, é o vídeo mais assistido aqui do canal e eu recebi muitos pedidos de vocês pra fazer um resumão do terceiro livro. Eu até fiz as anotações aqui, ó, deu 6 páginas, frente e verso, com as minhas anotações de tudo que acontece no livro. E eu quis trazer aqui pra vocês porque eu sei que muita gente que me acompanha aqui também gosta de leitura, também ficou curioso com essa saga. Você depois decide se você quer ou não assistir ao filme, porque eu sei que ele tem assuntos muito polêmicos. Inclusive, nesse vídeo, algumas palavras específicas eu não vou falar porque o YouTube ele corta, ele tira o alcance do vídeo, que foi o que me aconteceu com o primeiro vídeo que eu fiz aqui, falando sobre essa saga, porque ela aborda alguns assuntos difíceis. O YouTube tem essa política, então durante essa narrativa, esse resumão que eu vou fazer, algumas palavras eu vou ter que adaptar, mas vocês vão entender, eu prometo, e eu vou explicar o que aconteceu. E se você não quer saber de spoiler nenhum, gente, infelizmente você não está no vídeo correto, porque aqui eu vou contar tudo com muito detalhe. Mas antes de eu falar pra você o que acontece no livro 3 da saga 365 Dias, eu vou pedir pra você dar uma conferidinha se você já tá inscrito aqui no canal. Se não, eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho escrito inscrever-se. Também eu vou te pedir para você dar uma força para ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas, clicando no joinha. É uma coisa simples, mas que me ajuda muito, faz muitas pessoas que de repente estão curiosas para saber um pouquinho mais sobre essa saga descobrirem o vídeo. Isso aumenta muito o alcance. Aqui embaixo também tá marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue por lá, eu vou ficar bem feliz. E aqui embaixo na caixinha de comentários comenta para mim o que você achou desse meu resumo, o que você achou desse terceiro livro, que foge bastante do que a gente já viu na adaptação e no primeiro livro da saga 365 Dias. Vamos lá, você que assistiu ao vídeo onde eu conto o que acontece no segundo livro da obra, se você não viu, tá aqui embaixo marcadinho o link completo, é um vídeo bem explicadinho, você vai entender tudo o que acontece. A Laura leva um tiro no final do livro depois dela ter sido sequestrada pela máfia espanhola. Ela fica entre a vida e a morte. No final do segundo livro a gente entende que o Máximo tem que fazer uma grande decisão porque a Laura está grávida do filho dele, então tem que decidir entre a vida da esposa e do bebê. E ali no segundo livro a gente já começa com a Laura tendo umas alucinações, como se ela estivesse de fato em coma, em alguma situação assim. Inclusive um dos rostos que ela vê, das figuras que ela tem mais carinho ali naquele momento, é o Nacho. Pra quem não lembra, no segundo livro, o Nacho aparece, ele aparece inicialmente, ela confunde, ela acha que ele é um jardineiro, mas ele estava espionando sobre a vida dela, porque ele é contratado para sequestrar a Laura. Ele é filho do chefe ali da máfia espanhola, ele acaba sequestrando a Laura, eles inclusive têm um momento assim de intimidade, ela passa a perceber que ele não é uma má pessoa completamente, ele também passa a gostar dela, e no final do livro ela acaba levando esse tiro, e o que fica muito claro ali é que ela vai perder o bebê, né? Quando ela acorda, o Máximo tá ali junto com ela na câmara de hospital, ele tá dando toda a atenção possível e ela descobre que ela perdeu o bebê. Ela descobre também que ela tá ali no hospital há 2 semanas e o Máximo comenta com ela que ele fez um acordo ali com os espanhóis, porque ele entendeu que na verdade quem estava por trás de todo aquele sequestro da Laura no segundo filme era um outro líder ali dos crimes, que é um que ele se envolveu no primeiro filme, inclusive aparece onde ele teve uma briga num bar por causa de ciúmes da Laura. Foi ele o grande culpado de tudo isso, então ele meio que entra num acordo com a máfia espanhola, embora eles ainda sejam inimigos. E aí a Laura até comenta que o Máximo fala que o Nacho não sabia quem ela era, que ele não fez por mal, e o Máximo fica muito bravo e dá a entender que o Máximo desconfia que algo aconteceu entre a Laura e ele, porque em todo momento ele pergunta, mas o que aconteceu na Espanha? O que aconteceu na Espanha? O que aconteceu entre vocês? E ela meio que sempre desconversa isso. Vocês lembram que no segundo livro a Laura conhece a Amélia, que é a irmã
irmã do Nacho. A Amélia, inclusive, estava grávida também, eles tiveram um bom contato. Ela até comenta no segundo livro que acredita que a Amélia não saiba qual é o grande mote da família dela. Ela acha que a Amélia não sabe que a família dela se envolve com essas coisas ilícitas. E aí, quando ela tá ali prestes a sair do hospital, ela encontra a Amélia e vê que a Amélia tá ali naquela parte da UTI, no Natal, e ela descobre que a Amélia teve um filho, que é o Pablo, né, o nenenzinho dela, que é o sobrinho do Nacho, mas que ele nasceu prematuro, que ela ficou muito nervosa depois que teve todo aquele atentado ali na casa dela, né, porque a máfia da Sicília, que é do Máximo, foi lá pra buscar a Laura e eles tretaram ali com os espanhóis, então ela ficou muito nervosa e teve o bebê no mesmo dia que a Laura levou um tiro, só que o bebê dela, graças a Deus, sobreviveu, embora ele esteja lutando pela vida naquele momento. E aí é naquele momento também que a Amélia comenta com a Laura pra ela não ficar chateada com o Nacho, que é o irmão dela, porque o irmão dela é muito bondoso, tá ali ajudando ela o tempo todo e que gosta muito da Laura, que ela não viu ele agindo dessa forma com outra pessoa. Quando a Laura e o Máximo voltam da Espanha, voltam para casa na Sicília, a Olga, que é aquela amiga dela polonesa, lembra que ela se apaixonou pelo Domênico, que é meio irmão do Máximo, tudo isso eu contei no vídeo sobre o livro 2. A Olga, ela recebe a Laura, ela estava super preocupada, e aí ela conta para a Laura que a família dela, né, a família da Laura não sabe do que aconteceu, que o Máximo contou para todo mundo que a Laura estava viajando, que ela passou uns dias fora no spa, então que seria interessante dela ligar, porque a mãe da Laura tá bem preocupada, porque dificilmente a Laura viajaria tanto tempo assim sem entrar em contato. É quando a Laura liga pra família dela e conta que ela perdeu o bebê, fala pra ninguém ir lá, que tá tudo bem, que ela já tá recuperada. Só que tudo isso que aconteceu abalou muito o casamento do Máximo com a Laura, tanto que eles estão super distantes, o Máximo tá grosseiro, ele começou a beber bastante, ele tá diferente, eles não estão tendo aquela intimidade, a própria Laura tá meio depressiva. É quando a Olga leva a Laura para fazer terapia e elas também passam um dia no spa e a Laura volta o cabelo dela normal. Porque no final do primeiro livro, assim como do primeiro filme, a Laura deixa de estar morena e vira uma loirinha de cabelo curtinho. O segundo livro inteiro, ela está loira. E nesse terceiro livro, logo no começo, ela já volta o cabelo dela normal, ela fica morena novamente. Apesar da Laura e do Máximo ainda estarem meio distantes, né, por causa dessa perda do bebê, por ela ter passado um tempo na Espanha, o Máximo aparentemente está desconfiado que algo aconteceu entre a Laura e o Nacho na Espanha. Ele vê ela toda bonita, tal, eles têm um momento ali de intimidade, mas ainda assim a Laura percebe essa distância que continua entre eles e a Olga convida ela para ir numa festa naquela noite. No caminho da festa, a Laura comenta com a Olga que ela quer que ela a acompanhe no médico porque ela quer começar a tomar remédio anticoncepcional porque ela não quer mais engravidar. E a Olga até comenta sobre isso, fala, nossa, mas era algo que você queria, né, você tá com medo e tal. Aí ela fala que ela ainda não se sente segura tanto para ter um bebê quanto para se a relação dela com o Máximo tá forte o suficiente para isso. É nessa festa que ela vai com a Olga num clube, assim, numa boate, que ela comenta o que realmente aconteceu na Espanha, fala que ela conheceu o Nacho, que é um rapaz que está envolvido com essa máfia espanhola, ele era filho do chefe ali, mas que ele era muito mais carinhoso, ele cuidava dela, que ela sentiu alguma coisa por ele, embora realmente eles não tenham tido nada. Na festa, ela inclusive acha que viu alguém parecido com o Nacho, ela até acha que talvez seja uma ilusão, quando ela vai pesquisar ela não encontra mais ele, mas ali quem realmente aparece na festa, na boate, é o Máximo. Ele começa a usar muita droga, eles brigam por causa disso e para poder intimidar ele, ela começa a usar também, então os dois ficam muito alterados, eles acabam se pegando e tal, mas no dia seguinte, quando ela acorda de ressaca, é justamente o Nacho que ela imagina que tá com ela na cama e não o Máximo, e ela começa a pirar com isso, ela começa a achar que realmente algo estranho tá acontecendo no sentimento dela. É nesse momento também que ela descobre que ela fez um transplante de coração. Lembra que no primeiro livro e no segundo livro é citado que ela tem um problema de cardíaco, tanto que no vídeo passado eu comentei que ela tinha sofrido muito quando ela foi pra Hungria, que ela se separou do Máximo, teve uma pegada assim dela ter achado que o Máximo estava traindo ela e ela ficou preocupada porque ela tinha um problema cardíaco, que isso pudesse afetar o bebê. Pois bem, naquele período que ela ficou internada, que ela passou por um tratamento, ela, com o tiro que ela levou, ela perdeu um rim, ou parte de um rim, e também teve que fazer um transplante de coração. O Máximo continua bebendo, ele começa a cada vez mais ficar alterado, agressivo até, se afastar da Laura,
e aí ela resolve sair daquele momento depressivo que ela tá, ela resolve que ela vai lutar para poder superar, né, essa perda da gravidez dela e tudo mais, e ela resolve se dedicar no trabalho dela. Lembra que no livro passado, no vídeo, né, sobre o livro passado, eu comentei que o Máximo tinha dado para ela, tinha criado uma grife de roupas? Pois bem, ela começa a se dedicar muito nessa grife, ela começa a ter várias propostas, inclusive ela recebe uma proposta para participar de um evento de moda em Lagos, em Portugal, para poder conhecer um pouco mais de estilistas, entender um pouco mais as tendências. Ela fica super animada porque é uma viagem que ela vai fazer com a Olga, ali pela Europa, né, para Portugal, então ela tá super feliz, ainda mais porque ela não se sente compreendida pelo marido, ela sente que o marido dela tá afastando ela por causa de tudo isso que aconteceu. Quando a Olga e a Laura chegam em Lagos, em Portugal, elas estão assim na praia, cercadas de segurança, elas veem um movimento assim, e ali elas descobrem que tá acontecendo uma competição de natação em alto mar, e é ali quem ela vê como um antigo competidor, uma pessoa que ganhou já aquela premiação várias vezes, o Nacho. Então ela vê que tá ali também em Lagos, Portugal, tá o Nacho e a irmã dele, a Amélia. Ela tenta inclusive fugir deles, assim, num primeiro momento. Nessa fuga ela sai pra beber com a Olga, assim, num bar, ela fica bem bêbada, tanto que quando ela chega no quarto, ela vê uma figura, assim, sentada do lado da cama, né, ela acha que é o Nacho num sonho, ela até comenta com ele, alguma coisa tipo, tô sempre sonhando com você, daqui a pouco você faz aquilo que você sempre me faz e me faz sentir bem. Aí ele é mesmo? Ela é, e ela totalmente louca. E aí no dia seguinte, quando ela acorda, ela recebe uma mensagem de um número desconhecido, é o Nacho, comentando o que ela falou na noite anterior, então não era um sonho. Ele tava ali no quarto com ela, mas ela tava bêbada, dormiu, e ele achou graça ali daquela situação. Mais tarde acontece aquele evento de moda, a qual ela foi convidada junto com a Olga para participar, e lá ela encontra realmente o Nath, conversa com ele, descobre que realmente ele foi até o quarto dela para conversar com ela, mas ela estava muito bêbada, ela achou que ele era um sonho, e ali no meio daquela conversa ele até cita que o transplante de coração que ela precisava, quem conseguiu, quem correu atrás foi ele. Quando ela levou o tiro, ela ficou mal, tanto é que ele sabe a condição dela. Ele também comenta com ela que ele foi para Sicília nessas últimas semanas, que ele tava por ali de olho nela, porque ele tava preocupado, ficou olhando ela de longe, então aqueles momentos em que ela achou que tinha visto o Nacho ali na Itália, ela realmente tinha visto ele só tava ali espreitando ela, observando. Esse momento também que o Nacho conta pra ela que com a morte do pai dele, ele assumiu ali todas as organizações ali, criminosas ali da Espanha, então ele é tão chefe quanto o Máximo na Itália e ele ali na Espanha, então ele é super poderoso, vai proteger ela, enfim. E aí ele dá uma carona pra Laura até a casa deles, até tem um momento ali de intimidade, mas nada muito grande acontece. E ali durante aquela ida, ali aquela carona, o celular dela toca ao máximo, só que o celular descarrega. Então ele não consegue nem segui-la, né, através do GPS do celular e nem saber onde ela tá. Então quando ela chega no hotel dela muito tempo depois, o Máximo já tá lá. Ele veio da Itália, foi para Portugal e ali ele tá muito bêbado, ele usou drogas, ele não tá bem, ele tá totalmente alterado. Tanto é que ele agride e ataca a Laura de fato, né? Ele é bem violento dessa vez. E essa é a primeira vez que a gente realmente vê a Laura abalada com aquela relação, porque até então a gente só via ela meio que defendendo o Máximo, né? Falando, não, é o jeito dele, é isso, é aquilo, e dessa vez não, foi realmente muito grave o que aconteceu. Tanto é que ela ficou machucada, ele atacou realmente, né? Foi algo muito forte. Tanto que no dia seguinte ele acorda, né? Ele tava alterado, ele não lembra de algumas coisas, mas ela fala pra ele que ela não quer ele dessa forma, ele promete que ele vai parar de beber, promete que ele vai fazer um tratamento. Ainda assim a Laura vai pra Polônia, ela não quer segurança, ela não quer ninguém perto dela, óbvio que o Máximo não atende 100% isso, mas o que ela quer é um período para que ela possa pensar, para ela entender o que ela quer da vida dela. Quando ela chega na Polônia, a única pessoa que o Máximo deixou ali para tomar conta dela é o Damian. Lembra que no livro anterior eu comentei no vídeo que tinha um ex-namorado da Laura que era ligado com a máfia ali do Máximo. Ele era um lutador de MMA que chegou no momento, o Máximo até quebrou todas as partes, né, do corpo dele, quebrou os dois braços e as duas pernas por ciúmes da Laura. Ele trabalha com o Máximo, então como ele é polonês, ele mora lá na Polônia, é ele que o Máximo coloca para ficar de olho na Laura, mas a Laura acaba meio que não fazendo muita diferença, ela curte ali aquele período com a família dela. É um dos poucos períodos no livro que mostra uma relação
presente mesmo dela com o pai, com a mãe. Ela resolve comprar uma moto, porque a Laura é totalmente quer rir da cara do perigo, né? Ela compra uma moto, aí tem vários momentos em que ela acelera a moto, ela tenta se divertir, mostrar que ela é livre e tal, o Máximo fica com raiva e liga pra ela, mas enfim, isso daí são só alguns detalhes. E durante um desses passeios de moto que ela tá com o pai dela, ela encontra de repente o Nacho. O Nacho encontra com ela e ali numa interação que eles têm, ele, né, acaba deixando o pai dela em casa e leva a Laura para casa dele, onde ele comprou uma casa na Polônia. Então ele também tem uma residência ali. Inclusive, ele sabe falar polonês, que é algo que a gente não tinha visto no livro anterior. Ele estava já estudando polonês, tal, então ele fala muito fluentemente polonês ali com ela. Lá na Polônia, ela passa essa noite junto com o Nacho, ela conhece muito mais sobre ele, eles brincam, tal, tem aquela interação, embora nada muito íntimo assim aconteça. Aí, no dia seguinte, ela resolve, tá decidida a voltar pra Itália e pedir o divórcio pro Máximo. Ela percebeu que quem ela gosta mesmo é o Nacho, que ela vai pra lá, só que quando ela chega na Sicília, ela encontra um Máximo completamente diferente. Ele tá super calmo, ele não tá bebendo mais, ele tá fazendo bastante exercício e tal, parou de usar drogas, então ela começa a perceber, fantasiar coisas, né, que o casamento dela talvez seja salvo. Ele, inclusive, dá pra ela um cachorrinho, que é um cachorrinho de uma raça pequenininha, branca, e ela dá o nome de Prada, então já também cria essa afetividade com ela por causa do cachorrinho. Então ela começa a passar uma boa fase com o Máximo, embora ele esteja com medo de ter coisas mais íntimas com ela, porque como ele da última vez a agrediu, ele ficou com medo de machucá-la, embora a Laura fale que tá tudo bem, que ela quer, ele não tá tão íntimo dela nesse sentido, embora os dois estejam se dando muito bem, até porque nesse momento o Máximo tá limpo, né, de qualquer bebida ou drogas. Só que num fatídico momento em que os dois estão numa intimidade, tá tudo muito bonitinho, a Laura acaba falando o nome do Nacho sem querer. E isso deixa o Máximo completamente pistola. E aí ele fica super agressivo de novo, ela foge correndo, pega o cachorrinho dela, entra no carro dele e vaza dali, porque ela ficou realmente muito assustada, porque ele ficou extremamente violento, até porque o que dá a entender no livro é que ele já desconfiava que ela estava sentindo alguma coisa pelo Nacho desde a fase em que ela ficou sequestrada com ele na Espanha. A Olga pega o carro, vai em direção ali do aeroporto, ela entra em contato com o Domênico, que é o noivo da Olga, né, que é meio irmão do Máximo. Ela entra em contato com ele, conta mais ou menos o que aconteceu e ele pega e freta o avião para ela ir encontrar a Olga em Ibiza. Ele e a Olga estavam viajando lá. Então ela pega o avião, vai para lá, quando ela chega lá, ela conta tudo pra Olga o que aconteceu. Elas acabam passando um período assim, tentando distrair a cabeça, passeando na ilha. A Laura até dá em cima de uns rapazes assim na praia. E lá quem está na ilha espanhola, porque Ibiza na Espanha, né, é o próprio Nacho. Então óbvio que tudo que relaciona com a Laura sempre ou tá acontecendo na Itália ou acontecendo na Espanha. Então ela acaba indo pra lá, encontra o Nacho. Tem um momento até que a Olga comenta alguma coisa com ela sobre o que aconteceu entre ela e o Máximo, só que ela fala em polonês, achando que o Nacho não vai entender. O Nacho sabe falar polonês, né? A gente descobriu isso nesse livro. E ele capta o que aconteceu. Ele vê que teve alguma coisa bem grave que aconteceu, né? Que provavelmente o Máximo foi violento com ela. Então ativa aquela coisa de proteção dele. Ele leva a Laura para passear de barco e acaba levando ela para uma ilha particular que ele tem ali. Eles ficam ali naquela ilha particular que é super protegida, é quando ela também conhece alguns capangas do Nacho, como por exemplo o Ivan, que é um grande parceiro ali do Nacho, ele que vai depois tomar conta, né, da própria Laura, porque ele é o chefe da segurança ali, inclusive ele dá pra ela um dispositivo de segurança, porque ela realmente tá com muito medo do Máximo, porque ele já foi agressivo com ela 2 vezes gravemente, né, e ali depois ela acaba fazendo um teste com o Nacho, porque ela tá com tanto medo com relação a esse negócio de bebida e drogas, que tem um momento que ela tá ali na ilha com ele, e ele começa a beber e ela começa a falar palavras agressivas pra ele, fala que ela ama o marido, que ela nunca sentiu nada pelo Nacho, pra ver se ele também fica agressivo assim como o Máximo, só que a reação dele é completamente oposta, ele se retrai, ele fala que ele a ama, ele chora, então ela percebe que ele realmente é muito diferente do marido dela. E esse jeito do Nacho é crucial pra decisão da Laura. Ela no dia seguinte liga pra Olga pra saber como estão as coisas e a Olga conta que o Máximo ficou muito bravo e foi pra Ibiza atrás dela.
que ele tá por lá. E aí é quando a Laura conversa com o Máximo por telefone e fala que sim, ela quer se divorciar, que ela não o ama mais, que acabou, que pra ela acabou pra sempre. Só que o Nath tava ouvindo essa conversa dela, porque ela tava ligando ali pelo telefone, e aí ele fica todo feliz, aí fala, então, você não ama, você quer ficar comigo? Eu quero, eu te amo, e aí sim os dois têm aquele momento de intimidade, os dois se pegam ali, é o primeiro contato realmente deles. Eles passam um bom tempo ali na ilha juntos, tudo em love, é um momento bem íntimo, bem bonitinho ali do Nath e da Laura, embora, né, ela esteja ainda casada com o Máximo, e o Máximo tá muito bravo querendo saber o que aconteceu com ela. Inclusive a Laura começa a ter pesadelos de que o Máximo tá ameaçando a família dela e tal. E aí é quando o Nath já comenta pra ela que, pra ela ficar sossegada, que aquela corporação ali espanhola já tá de olho na família dela, tá tomando conta de todo mundo. O irmão da Laura trabalha pro Nath, a gente descobriu isso no livro anterior. Ele falou, teu irmão é do capanga do teu ex-marido, então ele não deve estar sofrendo nada. Teu pai e tua mãe tá protegido, então fica sossegado, tá todo mundo bem. Só que aí ela precisa realmente resolver a situação dela. Então o que acontece? O Nath organiza ali com os seguranças dele o encontro da Laura com o Máximo no lugar público. Então eles marcam ali num restaurante, num pub assim, de se encontrar a Laura e o Máximo, mas tá todo mundo com escuta, os capangas estão no entorno. E aí o Máximo fala que não vai dar o divórcio, a Laura pede. Quando ele pega no ombro dela assim pra ser mais violento, do nada a caneca assim de café que tá na frente dele explode, né? Que um tiro acertou ali, o telefone do Máximo toca e é o Nath. Aí sim o negócio fica feio. Aí o Nath fala pra ele que a Laura tá com ele e que se ele fizer alguma coisa com ela, o próximo tiro é nele. E aí de lá a Laura sai, já vai se encontrar com o Nath, e aí ficou bem claro pra todo mundo que a Laura estava se separando do Máximo e que estava relacionado com o Nath, né? Aí o Máximo fica mais bravo ainda, né? A Laura e o Nath voltam ali pra Espanha, ali pra aquela casa mesmo do Nath, que inclusive é a casa onde ela tomou um tiro um tempo atrás quando ela foi sequestrada. Até esse é um assunto de uma conversa deles, que ele fala se ela se sente estranha de estar ali, ela fala que não, enfim. Ali ele mostra a coleção de armas dele, a Laura fica toda interessada numa arma específica, que fica sendo a arma dela. Então ela liga pra Olga, que tá na Itália, a Olga fala que o Máximo tá muito pistolado, que tá todo mundo muito bravo, mas que tá feliz pela amiga e tudo mais. Inclusive o Nacho fala em um certo momento nesse período pra Laura que a vontade dele é matar o Máximo, mas que ele vai respeitar, que ele nunca vai matar o Máximo sem antes a Laura autorizar. A Laura fala que não quer e tudo mais. Aí num belo dia, eles estão lá nesse momento todo em love, chega uma encomenda pra Laura, uma caixa vinda da Sicília. E aí o Nath não quer que ela abra, ela resolve abrir. Quando ela abre, esse momento é crucial, porque lá dentro ela encontra o corpo já todo cortado, todo, né, enfim, do cachorrinho dela, do Prada, lembra? Aquele cachorrinho branco que o Máximo tinha dado pra ela. E aí ela fica pistola, fica super mal, o Nath fala que vai matar o Máximo, que ele é muito perigoso, que ele vai fazer a mesma coisa com a Laura, se a Laura não tomar cuidado. Só que o casamento da Olga tá pra acontecer. A amiga dela polonesa que vai casar com o Domênico, que é meu irmão do Máximo. Então ela tá toda preocupada o que ela vai fazer, porque ela precisa, na cabeça dela, precisa ir para esse casamento da Olga. E aí é quando ela liga pra Olga e pro Domênico e pede pra Olga ir lá pra Espanha, que ela vai pedir pro Nacho permitir que eles cheguem até lá, porque ela precisa muito conversar com a amiga. E ela vai até a Espanha, lá ela conta tudo o que aconteceu, conta sobre o cachorrinho, fala sobre o casamento, o que eles vão fazer e tal. E o Nacho resolve entrar em um acordo com o Domênico, que é o noivo, para que realmente a Laura possa ir, mas que ela fique segura. Então ele vai enviar um monte de capanga espanhol e o pessoal da máfia da Sicília acaba aceitando essas condições. O Nacho realmente não quer que ela vá, mas ele entende essa questão de que ela precisa ir. A Laura tem esse discurso de que nesse novo relacionamento ela quer liberdade, quer tomar as decisões dela, que ela é mais dona de si. O Nacho coloca toda a equipe dele à disposição dela, tanto que ela vai pra lá, pra Sicília, pra uma casa que é dele, fica lá com seguranças dele, sempre com o Nacho de olho, ligando pra ela e tudo mais. O vestido de casamento da Olga foi feito naquela grife de moda, né, que é da Laura.
Então ela vai lá se trocar, tem aquele momento de intimidade, aquela coisa bonitinha. O Máximo tá viajando, então ele tá fazendo serviços ali aqui na América do Sul, parece que ele viajou pro Brasil e tal. E ali ela tem aquele momento de se sentir um pouco mais segura, só que chega o casamento. E aí a cerimônia é toda diferentona, a Olga chega com a música do Guns N' Roses tocando, ela e o Domênico se beijam ali antes da hora, e o padre até dá uma bronca, enfim. E ali, naquele momento da cerimônia, ela vê o Máximo entrando, inclusive ele senta do lado da Laura, eles têm aqueles momentos que ele fala, tá bonita, tá, aquelas coisas de educação. E aí no momento que eles vão cumprimentar os noivos depois da cerimônia, ela vê que o Máximo tá acompanhado, ele levou uma moça que inclusive ele fala que conheceu no Brasil. A Laura fica meio assim, tal, enciumada, mas vida segue. Mas ali durante a festa, ela tem um momento que ela consegue conversar assim com o Máximo, ele procura ela tá longe de seguranças, ela pede para eles se afastarem, eles começam a conversar e o Máximo até fala para ela que a intenção dele é dar a grife para ela completamente, que ele tá bem resolvido, que aquela grife é dela mesmo, fala que quer tudo de bom para ela, tá aquela relação boa. Só que a Laura fala que ela não confia nele, né, que ela não acredita nessa mudança dele, que ele é violento sim e que ela nunca vai perdoar o que ele fez com o cachorrinho dela, comprada. E aí quando ele fala, eu fiz alguma coisa com teu cachorro, nem tô sabendo de nada, eu mandei ele pra Espanha, vivo, bem, pra poder você ficar com ele. E ela começa a pensar, ué, quem fez isso então com ele? Aí o Máximo fala pra ela, fala assim, ó, você confia no Nath? Eu, se você não confiaria. Naquele dia lá do restaurante que ele me ligou pra contar que você tava com ele falou pra mim que ia fazer tudo possível pra fazer com que você ficasse com ele. Então, talvez tenha sido ele que fez isso com o cachorro. Aí ela começa a ficar com isso na cabeça, aí ela começa a beber na festa, só que ela fica muito mais bêbada do que o normal. Isso também já dá uma certa desconfiança que talvez ela não tenha só bebido, talvez alguém tenha colocado alguma coisa na bebida dela, porque ela fica muito alterada. Ela liga pro Nath, fala pro Nath que acabou tudo, que ela não confia nele, que ele aprontou com ela, enfim. E ali ela tá tão bêbada que o Máximo fala que vai dar carona pra ela até em casa e leva ela de carro. E aí é realmente o ultimato ali da relação deles, porque o Máximo realmente está violento, ele não é uma pessoa realmente confiável, ele levou ela pra casa dele, acorrentou ela, atacou ela várias vezes e confessa pra ela que ele mentiu pra ela, que de fato quem machucou o cachorro dela foi ele, que ele mentiu pra ela de tudo, que ele falou que foi o Nath que fez, que foi ela. A Laura fica toda arrependida, fica toda triste, não quer mais o Máximo, mas o Máximo fica forçando. O Máximo inclusive fala que ele quer que ela engravide, que vai fazer com que ela engravide, fala que vai marcar consulta no médico pra ela, o médico vai até lá. Eu sei que nisso se passam várias semanas, inclusive a Laura ela não consegue contar quanto tempo exatamente passou, porque ela tá sendo agredida de várias formas, né? Vocês até imaginam como foi. E aí tem um certo momento de um dia assim que a Laura já não tá mais acorrentada assim na casa, mas tá sendo vigiada, em que o Máximo conversa com ela e fala uma certa verdade. Ele fala pra ela que ele realmente quer ela da forma que ela era, mas que ele precisava contar a verdade. Lembra no primeiro filme, no primeiro livro, que ele contou pra ela que ele sempre sonhava com ela, que quando ele levou um tiro, quando o pai dele morreu, a imagem da Laura vinha na mente dele e ele tinha isso na cabeça de que ela era a salvação dele, que ele nunca tinha visto, que ela sempre aparecia no pensamento, por isso que ele a raptou quando ela encontrou? Pois bem, aí ele conta que ele começou a fazer terapia naquele momento que ele agrediu a Laura a primeira vez nesse livro, em que ela fala pra ele mudar, ele para de beber e tudo mais, ele começa a fazer terapia. E nesse período ele participou de uma sessão de hipnose e que nesse momento ele lembrou que ele já tinha visto a Laura. Então, na verdade, aquilo tudo que ele falou que sonhou com ela, que ela era, sei lá, uma obra do destino para estar com ele, na verdade era só o subconsciente, né, dele. Ele a tinha visto numa festa na Croácia muitos anos antes, inclusive ela estava vestindo o vestido branco como ele imaginava nos sonhos, ele só não se lembrava. Então ele já tinha visto ela, provavelmente ele tinha achado ela bonita, alguma coisa assim, e ela ficou no subconsciente dele, por isso que ele sempre lembrava do rosto dela. Então não tem nada a ver com o amor eterno, o amor perfeito que ele tinha imaginado, que ela seria o amor da vida dela. Na verdade era uma coisa mesmo, uma obra meio do subconsciente dele. Mas ainda assim, ele ama a Laura, ele faz uma proposta pra ela ter com ele a última noite de amor verdadeiro, para ela ser realmente aquela Laura que ele conhecia naquele momento, porque aí ele sim, ele vai assinar o divórcio. Inclusive ele mostra o papel do divórcio pra ela.
é quando ela aceita, ela finge que tá tudo bem, ele se pega ali como se estivesse tudo bem, só que no momento H, realmente ela percebe que ela gosta do Nacho e se afasta dele, o Máximo fica muito puto, manda ela pro quarto, só que quando ela chega no quarto, quem tá lá escondido assim é o Nacho foi lá pra buscá-la, inclusive ele ouviu e viu, né, o que aconteceu, ela fica, não, mas era falso, não era verdadeiro, eu tava fingindo de você que eu amo, enfim, aí ele fala, depois a gente conversa sobre isso. E aí ele dá a arma pra ela, aquela arma dela, e eles resolvem sair ali da casa, até porque os seguranças do Nacho estão fora ali da mansão do Máximo, então ele precisa tirar a Laura dali sozinho. Quando eles descem assim, as escadas estão passando perto assim, da biblioteca, o Máximo sai assim do local, aí os dois, né, colocam a arma, enfim, aí fica aquela discussão, aí o Máximo fala, Laura nunca vai atirar em mim, aí o Nacho fala, eu vou, aí fica aquela discussão, no final das contas a Laura dá uma cabeçada, uma arma na cabeça do Máximo, ele cai, nisso os dois saem correndo, só que quando eles estão prestes a sair da mansão, quem aparece assim pra impedir é o Mário. O Mário é aquele amigo da família do Máximo, aquele que ajudou ele a se recuperar quando o pai dele morreu. É um conselheiro, uma pessoa muito próxima do Máximo, ele inclusive aparece em vários momentos ao longo dos livros. No primeiro filme ele tem um papel importante também. E ali ele tá impedindo a passagem, a Laura fala, Mário, por favor, eu só quero fugir e tal. Aí o Mário abre espaço para que ela fuja e ainda comenta, fala, se o pai do Máximo tivesse vivo, ele não ia se orgulhar do que tá acontecendo, do que o filho dele se tornou. E aí é quando ela consegue fugir. Depois, um próximo capítulo, ela já está na casa do Nacho, eles passam a se conversar. Ela pede desculpas pra ele, conta tudo o que aconteceu, o Nacho entende, ele sabe que ela estava num relacionamento abusivo, de fato, né? Eles conversam, ele explica tudo o que aconteceu, né? Que ele já tinha meio que entendido quando ela ligou pra ele, ele percebeu que ela não estava bem, que provavelmente ela tinha sido drogada, e de fato ela foi, ela não ficou bêbada porque ela quis, alguém drogou ela, enfim, e aí ele desde então ficou procurando ela, foi quando ele conseguiu de fato resgatá-la. O problema é que a Laura fica com medo de estar grávida, porque ela ficou lá presa com o Máximo durante algumas semanas e ele falava que o que ele queria é que ela engravidasse. E ali é quando ela marca uma consulta no médico e descobre que de fato ela está grávida. E ali ela decide que ela vai tirar, que ela vai interromper, né, aquela gravidez, porque ela não quer, porque seria filho de um agressor, que ela não quer mais contato com o Máximo e tal. Só que no momento que ela tá lá na consulta, que ela vai tomar o remédio pra perder o bebê, é quando o médico comenta pra ela alguma coisa assim, que ela tava de 7 semanas. E ela começa a fazer os cálculos e ela fala, não, peraí, 7 semanas eu tava naquele período todo em love com o Nacho. Então, filha do Nacho. Aí o final é feliz, todo mundo fica bem, ela conta pro Nacho que ela tá grávida dele e os dois terminam bem. É quando acontece o epílogo, ou seja, aquela parte depois de anos depois, o que aconteceu com eles e tal. E aí no epílogo eles estão numa praia, assim, paradisíaca, ali na Europa. Tá a Laura com a filhinha dela, tá também a Amélia com o filho, tá a Olga também, amiga polonesa dela, porque no final do livro a Olga comenta com a Laura que ela tá grávida, é no momento que a Laura tava na dúvida se ela tava grávida do Máximo ou não. Então a gente também vê o filho da Laura, da Olga, que nasceu, inclusive o filho da Olga leva um nome que era para ser do filho que a Laura perdeu, que ia ser Luca, né? Então é uma criança que é muito amada pelo tio, ou seja, pelo Máximo, então o Máximo se dedicou muito para amar aquele sobrinho, então ele que dá a entender que ele parou de perturbar a vida da Laura, a Laura seguiu em frente com o Nacho e que tá tudo bem em família. E esse é o resumo geral do que acontece nesse terceiro livro. Eu até tava olhando ali nas minhas anotações, ver se eu não esqueci nada, mas acho que eu já falei pra caramba, tem todos os detalhes que vocês queriam. O livro, ele é, como eu comentei, super diferente dos anteriores, tem umas reviravoltas. Quem é muito fã do casal Laura e Máximo provavelmente não vai gostar do final dessa trilogia. Eu continuo achando a mesma coisa que eu comentei no vídeo anterior. Eu acho que é, sim, um livro problemático, é uma história muito discutível, porém, dos males, o menor. Pelo menos nesse livro eu senti muito, sim, o avanço da Laura. A Laura tem seus momentos complicados, como ao longo de todos os livros, mas nesse ela realmente percebe que ela é uma vítima de um relacionamento abusivo, ela está tentando amadurecer, ela encontra no Nacho uma pessoa que a ama e que a cuide de verdade, não como o próprio Máximo, que aprendia, né? Tanto é que no final desse livro a gente completa os 365 dias, porque ele tinha comentado no primeiro livro que ao longo de 365 dias, ao longo de um ano, se ela não se apaixonasse por ele, ele ia libertá-la, então meio que houve esse cumprimento de promessa.
mas continuo achando que é uma história complicada. Se você tem interesse de ler o livro, leia. Acho interessante que você leia, né, até para você formar a sua opinião. Então não se baseie só nos resumos que tem na internet, como esse próprio vídeo, mas que crie sua própria opinião. O legal de histórias como essa é a gente discutir o assunto, não aceitar só tudo que está sendo narrado. É um assunto que, de repente, outras pessoas passam por outras situações parecidas. Óbvio que é uma fantasia, dessa questão das máfias, etc. Mas quem sabe outras pessoas que de repente estão passando por situações como essa vão abrir os olhos, de repente isso é interessante nesse sentido. E é isso. Para quem me perguntou no vídeo anterior se o livro já foi lançado, o livro não foi lançado aqui no Brasil ainda, não teve a compra dos direitos autorais para divulgar, só que eu achei esse livro em versões diversas em inglês, achei uma tradução automática em português, mas não leia, tá bem difícil de ler, tá bem ao pé da letra, mas em inglês tá tranquilo, achei em polonês, vi que tem em espanhol também, não sei se tá com a tradução boa, não entendo muito de espanhol, mas é só procurar no Facebook, nos grupos e tudo mais. Eu geralmente não sou a favor de distribuição de obras assim, de livros em PDF, mas eu compraria, até porque eu já li os livros em PDF para também garantir essa questão de direitos autorais. Eu acho que o autor tem direito sim de ser monetizado pelo que ele produziu, independentemente se é um livro bom ou não, se é um livro discutível ou não. Então não pirateiem livros, tá? Mas nesse caso especificamente o livro aqui no Brasil só chegou dessa forma através de fãs. Então se você tá procurando o livro original, ainda não chegou. Ainda vai vir, e aí quando vir, aí eu falo e vocês compram, se vocês leem, enfim, né? É isso, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram desse final, se você é time Máximo ou time Nacho, comenta aí, eu vou adorar saber. É isso, gente. Um grande beijo e até a próxima.